Voltando aqui a esse assunto sobre essa questão, a música na igreja, tem também, ele até coloca aqui os erros na parte musical dos cultos. Hoje, existe erros não só na questão do cantor em si, mas até mesmo nas letras musicais. Um culto pode até parecer, pode até parecer um pouco exagero, mas tem alguns líderes, alguns pastores, que eles gostariam que antes que o grupo A, B ou C cante na igreja, eles possam ali mostrar o seu repertório musical, mostrar a canção que vai ser cantada, porque, gente, a música dentro da igreja também é uma pregação, tá? Então, às vezes você está pregando, está se esmerando em pregar, e a banda tal está cantando heresia dentro da igreja. Eu costumo sempre falar que a gente, principalmente nós da Assembleia de Deus, aqui falando aqui especificamente para os assembleanos, que a gente defende, por exemplo, a doutrina da Trindade, um exemplo. Então, a gente defende, entende que Pai é uma pessoa, que o Filho é uma pessoa, o Espírito Santo é uma pessoa. A gente entende assim e defende isso. Então, isso nos classifica como cristãos ortodoxos. Ok, beleza, nenhum problema até aí. Mas, por outro lado, a gente canta canções de grupos, como por exemplo, grupos unicistas dentro da igreja. Não vou citar aqui o nome, mas você deve imaginar, grupos são unicistas. E para quem não sabe, os grupos unicistas, eles não acreditam na doutrina da Trindade como nós acreditamos. Então isso é um problema. Isso é um problema. Então você, imagine só, você está pregando na igreja, numa escola dominical, num culto de ensino, e aí depois o grupo vai e canta um hino de um grupo unicista. É muito complicado, entendeu? E qual seria o propósito da música dentro da igreja? Primeiro, restaurar a verdadeira adoração. A música, você sabe, ela tem um poder muito grande. Tem esse poder maravilhoso. A música tem um poder fantástico, mas também tem que tomar muito cuidado, né? Muito cuidado com essa questão da música, não tomar conta de todo o culto, né? A gente vê que hoje, infelizmente, tem igrejas que tu vai, rapaz, tem hino que não acaba mais, entendeu? Tem igrejas que canta o vocal A, B ou C, ainda tem o grupo A, B ou C. Quando pensa que não, o culto tem 2 horas de relógio, mas às vezes é 1 hora e meia só para músicas, entendeu? Eu não sou contra cantar, nada disso, mas infelizmente a gente vê que é um negócio assim, sinceramente, foge assim completamente da ordem. Por isso que é importante se ter uma liturgia. É por isso que essa matéria está sendo dada para a gente entender a importância que é a liturgia dentro de uma igreja. Porque se não tiver uma liturgia, a coisa fica realmente solta. Outro ponto também importante, eu estou aqui fazendo só um resumo do elementos do culto, é a leitura bíblica, ok? Essa leitura bíblica, em algumas igrejas, eu até já presenciei, você chega na igreja, tem lá nos bancos da igreja, bíblias, né? Cada banco tem uma bíblia, ou cada cadeira tem uma bíblia. Por que isso? Porque a ideia é que você possa ter uma leitura aonde se use a mesma versão bíblica. Porque hoje tem muitas versões. Você tem a Almeida corrigida, você tem a Almeida atualizada, né? Você tem a nova revista, você tem a NVI, você tem a linguagem de hoje. Aí tem as Bíblias católicas, a Bíblia de Jerusalém, tem a Bíblia brasileira, a TEB. Enfim, você vai ter muitas versões. Tem a versão agora, uma das mais atuais é a versão transformadora. Tem uma aí, a Bíblia do século 21. Então você vai ter muitas versões da Bíblia. De forma que quando o pastor ele vai ler, fazer essa leitura aqui da Bíblia no início do culto, ele percebe, se ele for tentar fazer aquilo que a gente chama de leitura responsiva ou aquela leitura aleatória, na verdade não é aleatória, né? É sistemática, onde o pastor lê um texto, a igreja lê outro texto, até terminar aquele capítulo, a gente percebe que os próprios irmãos não conseguem se achar na leitura, porque um fala no norte, outro fala no sul, e por aí vai. Então é uma leitura completamente confusa. Lembre-se que a liturgia ela precisa ter uma boa comunicação. E na leitura é importante ter essa boa comunicação. Para que porque querendo ou não, quando se tem uma boa leitura, gente, só no fato de se ter uma boa leitura da Bíblia, só no fato de se ter uma boa leitura da Bíblia, isso já gera uma reflexão no coração de quem está lendo.
Pensa aí, 100 pessoas lendo em uma só voz, dentro de uma liturgia. Pensa no, na produtividade que isso pode produzir no coração dessas pessoas que estão ali dentro da igreja. Então, às vezes, só na leitura, que já faz parte do culto, isso já pode gerar aí frutos maravilhosos para dentro da igreja. Então, esse é um ponto. Tem outras questões também que a gente tem que corrigir a igreja, né? Tem muita gente que, infelizmente, é aquilo que a gente fala, a leitura, né? A leitura, de uma forma, assim, falando de leitura, tá? Não da leitura, mas da leitura de forma geral. Tem pessoas que têm muita dificuldade de ler um texto respeitando a pontuação. Por exemplo, aqui, só um exemplo aqui. Eu poderia ler aqui assim, ó. Precisa ocupar lugar de destaque no culto e os crentes, portanto, as suas Bíblias para o acompanhamento do texto. É a sua arma. Os judeus liam muito. O salmista amava a lei do Senhor. Você observa que eu fiz uma leitura corrida. Eu não respeitei pontuação. Não respeitei nada. Agora se eu ler assim, ó. Precisa ocupar lugar de destaque no culto. E os crentes, portanto, as suas Bíblias para o acompanhamento do texto. É a sua arma. Os judeus liam muito. O salmista amava a lei do Senhor. Então, quando eu leio respeitando a pontuação, vírgula, ponto, interrogação, exclamação, etc., você observa que a leitura ela fica mais técnica e também ela fica muito mais clara, porque isso dá tempo, isso dá uma certa pausa, isso dá tempo de fazer uma reflexão e assim por diante. Outro elemento também do culto é a oração, né? E a gente falou muito sobre isso na sala de aula já, a oração, tá? Sobre culto de oração. Por exemplo, quando orar, a Bíblia não fala exatamente quando nós devemos orar. Pelo contrário, ela fala que devemos orar o tempo todo. Então você pode orar andando, você pode orar deitado, você pode orar debaixo d'água, você pode orar no seu trabalho, você pode orar dentro do ônibus, você pode orar quando você estiver dentro. Então, a verdade é que nós temos que orar o tempo todo. Tempo todo, porque nós somos homens e mulheres também espirituais. Com relação à forma de orar, né? Tem gente que pensa que a oração só deve ser feita de joelho. E não é isso. A oração ela pode ser feita de qualquer forma. A Bíblia fala que tem pessoas que oraram de pé, oraram deitado, oraram de joelho. Enfim, oraram com as mãos levantadas. Não existe uma forma assim onde se possa se cravar. Não, essa forma aqui é a forma certa de orar. Não. A oração ela pode ser feita em qualquer forma, não existe isso, tá? Ele fala aqui também sobre os assuntos, né, da oração. Existe oração de todo tipo, oração de agradecimento, oração de intercessão, né, oração enfim, de pedidos e por aí vai. Então existe muitas formas de se orar. Outro elemento também muito importante no culto é a contribuição, né? A contribuição, e eu falei sobre isso, o culto também é feito de contribuição. E na Bíblia, Antigo Testamento, a gente vê claramente isso, que as pessoas ofertavam. O próprio Jesus, lá no Novo Testamento, citou o exemplo daquela mulher que deu a sua única oferta lá no culto. Então Jesus não condenou isso, os apóstolos não condenaram isso, a oferta é bíblica. E aquilo que eu sempre digo também, irmãos, olha, eu sei que tem gente que não concorda com isso e tal, porque alguns pastores abusam, alguns líderes abusam, mas gente, não todo mundo é igual. E é um ponto que a gente tem que levar em consideração. De fato, tem gente que faz a obra de uma forma para se beneficiar, mas nem todo mundo é igual. Eu até acredito mesmo que a maioria das pessoas que estão à frente dos trabalhos tem boas intenções, né? Tem boas intenções. Se estão acertando ou não, aí é outros 500, mas elas têm boas intenções, entendeu? E a oferta, assim como o dízimo também, é uma forma também do culto, é uma forma também de adoração. Sempre lembrando isso, a gente não defende a ideia de maneira nenhuma. Muitos usam, eu até falei isso sobre Malaquias, que muitos usam Malaquias para defender a ideia de um dízimo, onde as pessoas que não dão dízimo serão castigadas, amaldiçoadas, não vão prosperar e por aí vai. E a gente sabe que isso não é verdade. Então, o dízimo, ele é um ato de fé, um ato de adoração. E aquilo que eu digo sempre, a igreja brasileira, falando-se igreja brasileira, é bom sempre lembrar que a igreja brasileira, ela não tem vínculo com o Estado, ou seja, o Estado, ou o município, ou a União, o federal no caso, eles não repassam nada para a igreja financeiramente. Então a igreja, ela sobrevive mesmo das ofertas e dos dízimos dos seus fiéis. Vou parar aqui e vou depois lançar mais um vídeo para a gente estar encerrando nossa aula de hoje.